A província São Francisco das Chagas do Ceará e Piauí, dos frades capuchinhos, é uma obra iniciada pelos frades capuchinhos missionários franceses e italianos, que chegaram ao Brasil no século XVII. No final do século XIX, chegam os frades da Lombardia e vão fundando diversas casas no Maranhão, Pará, e se estabelecem em Canindé, onde constroem um convento, um seminário diocesano seráfico, que começa a funcionar em 1901, e transformam a antiga igreja na atual Basílica de São Francisco das Chagas. Em 1901, a convite do bispo Dom Joaquim, os frades estabelecem-se no centro de Fortaleza, onde assumem o Santuário Sagrado Coração de Jesus e constroem o convento. Parte do santuário caiu em 1957 e foi reconstruído em 1961. Desde 1934, os missionários lombardos concentraram no Ceará e Piauí as casas de formação, sobretudo por se originar dessa região o maior número de candidatos. A partir de 1958, a província de Milão sentiu-se muito pesada pelos muitos compromissos em terras brasileiras. Segundo Frei Arialdo, os capuchinhos dos dois estados têm as condições de vida comum, apostólica, missionária, econômica e sobretudo de observância regular, vida de oração e de vida litúrgica atualizada, que não deixam dúvida quanto ao futuro do projetado comissariado geral confiado aos frades brasileiros. A nova circunscrição capuchinha, formada pelo Ceará e Piauí, tornou-se custódia geral, em 16 de novembro de 1966, desmembrado da custódia maranhense e conforme o decreto do Padre-Geral Frei Clementino Vlissingen. Em 17 de junho de 1970, por decreto do ministro-geral, Frei Pascoal Rivalski, a custódia passa a ser vice-província. O primeiro vice-provincial foi Frei Pacífico Holanda. Em 5 de julho de 1983, por decreto do ministro-geral, Frei Flávio Carraro, a vice-província é elevada à província de São Francisco das Chagas. O primeiro-ministro provincial foi Frei Nazário Oliveira, que governou de 1983 a 1988. Foram provinciais: Frei Domingos Teixeira Lima, Frei João Alberto Araújo, Frei Hermínio Bezerra e o atual ministro provincial, Frei Manuel Henrique Araújo.
Nascido em Inzago, a 17 de setembro de 1888. No século, Jacinto, filho de Francisco Sala e Maria Faxinetti. Sua vocação despertou no contato com seu tio capuchinho Frei Peregrino que, ao celebrar sua primeira missa, conferiu a primeira comunhão a Jacinto. Ajudou também a sólida formação religiosa recebida dos pais. Fez os primeiros votos em 1905 e a profissão solene a 20 de maio de 1909. Em Bérgamo, na Catedral, foi ordenado presbítero a 5 de julho de 1914. Permaneceu ainda 6 anos na Itália, até ser mandado como missionário para o Brasil. Deixou a Itália em 27 de setembro de 1920, indo residir em Canindé, no Ceará. É muito querido pelos habitantes da capital do Piauí, tendo deixado sua marca através de reformou a Igreja São Benedito, dando-lhe maior pompa e visibilidade. Construção do Convento São Benedito. Construção da Escola São Francisco. Montagem do relógio na torre da igreja. Fundação da Liga do Pão dos Pobres de Santo Antônio e a Ordem Franciscana Secular. Construção da Capela de São Raimundo no bairro Pissarra. Hoje, matriz de paróquia entregue aos frades menores. Tantas benfeitorias lhe valeram o nome de paizinho. Retorna à Itália a 5 de maio de 1969 e passa seus últimos dias na enfermaria da província lombarda, em Bérgamo. Passou para a casa do pai em 9 de agosto de 1981, com 93 anos. Nasceu em 20 de março de 1928, na cidade de Canindé, estado do Ceará. De família tradicionalmente católica. Professou temporariamente na ordem em 19 de janeiro de 1947 e solenemente em 19 de janeiro de 1950. Foi ordenado sacerdote em 15 de março de 1953, em Parnaíba, no Piauí. Nomeado primeiro bispo de Tianguá por Paulo VI, foi sagrado em 4 de julho de 1971. Seu lema era, Esse ad sum, isto eis-me aqui. Cargos que ocupou. No Seminário Seráfico, em Messejana. Disciplinário, em 1953. Regente. De 1953 a 1965. Vice-diretor e vigário conventual de 1953 a 1969. Superior e diretor de 1959 a 1964. No Convento São Sebastião, em Parnaíba, diretor do curso científico clássico. 1965. No Convento São Francisco, em Sobral, Ceará, diretor do curso de filosofia. 1966. Superior e diretor do científico clássico. De 1967 a 1969. Foi segundo conselheiro da então Custódia Provincial do Maranhão, entre 1962 e 1964, e primeiro conselheiro da mesma, entre 1964 e 1966. Com o desmembramento da Custódia Geral do Ceará e Piauí, foi primeiro conselheiro entre os anos 1966 e 1969. A seguir, foi eleito superior maior da Custódia em 1970. Nas palavras de Dom Frei Adalberto, ele era um homem dotado de caráter que nada mais deixa a desejar. Possuidor de prudência e bom senso. De uma caridade e acessibilidade admiráveis. Verdadeiramente pobre, refletindo-se a sua pobreza em seu modus vivendi muitíssimo simples. Manifestou-se possuidor de grande zelo pastoral. Autêntico franciscano. Na Diocese de Tianguá, trabalhou para a promoção das crianças pobres,
da mulher marginalizada pela prostituição. Criou roças comunitárias nas terras da diocese para trabalhadores pobres. Deu firme apoio aos injustiçados, por isso foi ameaçado de morte. Retornou à casa do pai, no exato dia de seu aniversário natalício, em 20 de março de 1990, com 62 anos de idade. Nasceu em 22 de novembro de 1900, em Fortaleza, no estado do Ceará. Após os estudos secundários, foi enviado à Lombardia, em 1924, onde fez seu noviciado, professou temporariamente na ordem em 8 de setembro de 1925. Cursou filosofia e teologia na Itália a partir de 1924. Foi ordenado presbítero na Catedral de Milão em 2 de agosto de 1931. Em 1932, regressou ao Brasil. Foi missionário da então prelazia de Grajaú, no Maranhão, entre 1932 e 1936, sendo que em 1935 foi pároco da paróquia vacante de Abaetetuba, no Pará. Foi transferido para o Estudantado Intercustodial, em Guaramiranga, Ceará, onde lecionou filosofia entre 1937 e 1940. Quando então volta a São Luís, para ser vigário na paróquia do Anil. Em 1942, foi transferido para o Seminário Seráfico, em Messejana, onde lecionou matemática. Em 1944, esteve em Teresina, Piauí. Em 1945 foi confessor na Igreja Sagrado Coração de Jesus, em Fortaleza, Ceará. Em 1947, transferido para Belém do Pará, assume atividades missionárias, visitas pastorais e pregações, até 1950, quando adoeceu. Voltou, então, para Fortaleza, Ceará, e reassumiu a função de confessor na Igreja Coração de Jesus. No ano seguinte, 1951, foi residir no leprosário de Antônio Diogo, Redenção, Ceará, ficando lá por uma década. Em 1962, partiu para residir em Guaramiranga, Ceará. Em 1970, retornou para Antônio Diogo, Redenção, Ceará, onde ficou até 1995, quando então foi transferido para o Convento Sagrado Coração de Jesus, passando aí seus últimos 3 anos. Em 1985, foi condecorado pelo governador do estado do Ceará com a Medalha da Abolição pelos relevantes serviços prestados aos ancenianos. Faleceu em 29 de abril de 1998, com quase 98 anos de idade. Antes de ser sepultado, seu corpo foi conduzido até Antônio Diogo. Lá uma multidão se despediu do venerado capelão, carinhosamente chamado de o Capuchinho dos Ancenianos, dedicado aos leprosos. Fascinado pela missa que jamais deixava de celebrar mesmo quando viajava de ônibus. Era fascinado por questões teológicas. Tornou-se um exemplo de piedade.